Projeto Integrador, para Licenciatura 2. Polo Parque São Carlos. Licenciatura, ciclo básico. Os componentes do grupo são Cristine Thaís da Paixão de Carvalho, Edilene de Albuquerque Oliveira, Gilson Pereira dos Santos, Luana de Souza Martins, Wagner França Marques, Zima Maria Lima dos Santos e nosso facilitador foi o Rafael de Almeida Martaré. Apresentamos a experiência de um jogo online para o ensino e prática de utilização do mouse para aulas remotas de inclusão digital. Nos últimos anos, o acesso à internet deixou de ser um benefício de economias desenvolvidas para se tornar um direito básico, como o fornecimento de água limpa e luz, e o distanciamento social decorrente da pandemia do coronavírus, por sua vez, acentuou a relação das pessoas com a internet, para fins profissionais, sociais, assistenciais, econômicos, comerciais e educacionais. Observamos algumas barreiras no contexto de educação. Os alunos tiveram que se adaptar ao ensino à distância e muitos deles não têm o conhecimento das ferramentas de maneira adequada. Dessa forma, propomos a criação de um jogo para que ter por objetivo estimular e treinar o uso do mouse. Devido às restrições impostas com a pandemia do coronavírus e à necessidade de preservar o distanciamento social, o trabalho deverá ser inicialmente hospedado em sites online, devido à necessidade de interação com os alunos e verificação da eficácia na realização das atividades. A proposta é que esse trabalho possa ficar disponível em locais que possam ser utilizados por professores e educadores, que identifiquem em suas turmas de trabalho a necessidade de implementar as suas aulas, com os conhecimentos básicos de utilização do mouse, reconhecendo como item básico para iniciar as atividades relacionadas ao uso do computador. O objeto inicial e principal será para a capacitação e entendimento para melhor rendimento nas aulas, no formato EAD. Porém, esses conhecimentos poderão ser utilizados em todas as atividades da vida onde o computador seja utilizado. Partimos da dificuldade que alguns alunos que estão em estudo à distância têm com o reconhecimento das ferramentas tecnológicas. O distanciamento social criou uma barreira que dificulta o aprendizado, que anteriormente era constituído de relações sociais e interação. De repente, os alunos foram retirados do contexto escolar e tiveram que se adaptar ao contexto de estudo em casa, sem o acompanhamento de perto de profissionais treinados e experientes no ato de ensinar. Todos tiveram que se adaptar às suas rotinas para o ensino à distância, sem nenhum preparo. A fim de facilitar a interação dos alunos com os recursos tecnológicos e contribuir tentando minimizar os impactos negativos do processo de aprendizagem, propomos a criação de um jogo que possibilita o reconhecimento e treinamento do uso do mouse e suas funções básicas na utilização de um computador. Nosso objetivo é desmistificar o uso dessa ferramenta e proporcionar uma experiência de treinamento. O presente estudo justifica essa medida que contribui à reflexão sobre a estratégia de implantação, contribuindo também com informações que possam ser relevantes para dar maior efetividade às ações existentes nesse sentido. Esperamos contribuir com esse campo para o conhecimento para prover subsídios a outros estudos e possíveis revisões sistemáticas de literatura. A literatura afirma que a utilização de jogos na educação tem o potencial de elevar a motivação, a participação dos alunos, bem como reduzir a evasão. A literatura sobre isso é extensa e muitas vezes específicas para cada público-alvo. Por exemplo, há relatos que jogos melhoraram o foco e melhorias na condição de aprendizagem para as crianças. Resultados positivos foram encontrados também em ações de inclusão digital em idosos. Os conteúdos disciplinares a serem trabalhados com a utilização de jogos online são específicos para o aprendizado e treinamento com o uso do mouse em computadores, conforme os planos de aula. Resumidamente, os conteúdos são clique simples, clique duplo, arrastar e soltar e clique com o botão direito. Será desenvolvido um jogo online com funcionalidades de coleta de dados e também capaz de proporcionar o trabalho desses conteúdos mencionados anteriormente. O protótipo inicial. Através da utilização do jogo e a realização das atividades, evoluindo as fases, os alunos terão a oportunidade de se tornarem aptos à utilização do mouse e à prática constante que irá capacitar o aluno melhorando gradualmente o seu tempo para a realização dos exercícios. Identificação das oportunidades do plano de ação. Esperamos com esse estudo identificar as oportunidades de ação que possam contribuir com as políticas públicas para as ações de inclusão digital e com as ferramentas de medição do índice de acertos. Podem indicar que o momento ideal para o aluno ir ao próximo nível que não está contemplado nesse trabalho, porém, pode ser o uso do computador em outras atividades de reconhecimento.
esse é o nosso protótipo final, como é o nosso layout, o layout do nosso jogo. A cada fase, 1, 2, 3 e 4, nós encontramos dificuldades diferentes. Na fase 1, nós temos menos imagens, né, para as crianças ou para as pessoas clicarem. Na fase 2, tem mais imagens e de dificuldades diferentes, tem profundidades diferentes. E na fase 4 é essa que está explanando na imagem, que a gente pode verificar que tem tamanhos diferentes, posições diferentes, para dificultar um pouco a utilização do jogo. O grupo irá redescrever o cenário anterior e atual, fazendo uma análise acerca das contribuições efetivas do processo de ensino e de aprendizagem, referente ao tema. Devido aos impactos gerados pela pandemia, afetando as relações e as atividades presenciais, não foi possível estabelecer contatos formais com as instituições de ensino para que o grupo pudesse ofertar a plataforma de jogo proposta para aplicação aos alunos, que necessitavam desse conhecimento durante esses semestres letivos. Temos a esperança que as turmas que iniciarão no próximo semestre tenham a oportunidade de conhecer e utilizar esses recursos.